Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Bom dia a todos, como é que vocês estão? Zé, primeiro webinar pós-viagem da China, hein? Rapaz, eu tava doido para fazer esse evento aqui, viu? Saudades. Pessoal, aqueles 5 minutinhos de tolerâncias já deve ter dado aí tempo para você pegar a sua água, seu cafezinho e vamos de webinar inédito, né? Trazendo mais novidades aí para vocês. Hoje, especialmente somente vamos falar de portfólio Tetra, né, pessoal? O último evento a gente falou lá no webinar dedicado ali só para portfólio DMR, né? E dessa vez vamos falar dedicado a portfólio Tetra. Esse que é um assunto que vem despertando cada vez mais interesse aí de vocês. Cada vez mais parceiros aí têm começado a trabalhar com Tetra, tem outras oportunidades, são mercados diferentes, oportunidades diferentes, desafios diferentes, né? E vamos lá, vamos tentar ajudar vocês aí da melhor maneira possível. A gente já fez um treinamento básico de protocolo Tetra, né, no passado. Inclusive, esse treinamento tá lá no Wings University, tá, pessoal? Se você não viu, dá uma corridinha lá no Wings University. Tem um treinamento de fundamentos de Tetra para você que nunca ouviu nada sobre Tetra ali, não conhece, entra lá que é bem interessante para te dar as bases, né? Da mesma maneira que você tem as bases do DME, você precisa ter as bases do Tetra também ali para ficar cada vez mais claro ali e você ter a confiança de trabalhar, tá? Então hoje a gente vai ver a parte de portfólio que vai de repente iluminar aí um pouco mais o caminho de vocês e aí ao longo a gente vai tirando dúvidas e vai falando aí sobre mercados verticais e aplicações, caso vocês já tenham dúvidas ou alguma coisa em andamento, tá bom? Pessoal, mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês. Hoje eu estou contando aqui com a bancada da engenharia completa, com o Zé, com o Cata. Então vamos lá, vamos em frente aqui. Deixa eu pegar minha caneta para me auxiliar aqui na apresentação e vamos em frente. Então, para a nossa agenda de hoje, pessoal, vamos falar aqui de rádios portáteis, de rádio móvel, infraestrutura e aplicações. Então, bastante simples. Vamos começar falando dos rádios portáteis. Qual que é o portfólio atual da Hytera hoje nos rádios portáteis? Bem, vai começar com um videozinho aqui, pessoal. Se não tiver áudio, vocês me avisam, mas eu fiz um teste, vamos ver. Pessoal, baita rádio, né? Não tem nem muito o que dizer. O PT 590, é, ele mudou ali o patamar de nível do rádio Tetra, né? E costumo até comentar com alguns parceiros, da mesma maneira que quando a Hytera inovou, lançando a série H e com vários diferenciais ali, a Hytera inovou mais uma vez no portfólio Tetra. Tá? Então o PT 590H aí, ele é ímpar no mercado, pessoal. Ele tem características ali únicas, tá? E diferenciais assim absurdos em relação a qualquer outro concorrente, tá? Inclusive, tem várias funcionalidades que eu não consigo nem fazer um comparativo, né? Porque só a Hytera tem, tá? Então, algumas funcionalidades é difícil até de comparar. Então, vamos lá, pessoal, um pequeno overview aí do produto para você que está tendo contato pela primeira vez ali com o PT 590. Então, você está vendo
o design bem arrojado, aí, bem a cara da Hytera, tá? Alguns detalhes importantes a gente pode chamar atenção. Eu gosto bastante do conector tipo C aqui na parte inferior, pessoal, muito legal. Inclusive, para quem teve a oportunidade de visitar a fábrica, lá acompanhou a gente na viagem, viu que inclusive você pode carregar esse rádio, né, colocando o conector tipo C com rádio submerso, tá? Então, assim, é um nível absurdo de segurança e tecnologia, tá? Um outro detalhe é que esse conector tipo C, tá? Ele segue a mesma linha ali do HP5. Você pode programar o rádio, atualizar firmware, fazer transferência de dados, tá? Então ele é muito prático. Além de, obviamente, ter o conector de acessórios tradicional para você também, óbvio, usar acessórios e fazer a programação do rádio, tá? Então um diferencial muito grande ali. O botão dele é aquele botão único, né, do rádio, que é knob e grupos ou canais, né? Então é um knob único ali, o LEDzão de emergência também, aqui LEDzão de emergência é fogo, né? LED, né? Mais o botão de emergência também, bastante grandes ali para você visualizar de qualquer ângulo, facilitando a operação do usuário. Você tem ali 3 botões programáveis e o rádio já vem com NFC, pessoal. Então, para quem tiver alguma aplicação, alguma ideia de desenvolvimento, ele já tem o NFC embarcado ali também. Acho que pulei um slide aqui. Joia. Algumas características, pessoal, desse rádio que chamam bastante atenção. O primeiro item aqui é a potência de RF de 3 watts, tá? Ele não está descrito tecnicamente aqui, mas ele chama classe 3. O que seria essa classe 3, pessoal? O rádio mantém os 3 watts de potência mesmo quando a bateria começa a diminuir a sua capacidade, ou seja, o rádio visa performance, ou seja, a área de cobertura é sempre o objetivo desse rádio, pessoal, tá? Então, não é só os 3 watts de potência, é o nível e a tecnologia ao qual ele tenta manter ali sempre o máximo de potência. Outro diferencial muito importante, né, que a Hytera já vem lançando isso há um tempo, né, principalmente nos rádios DMR e agora colocou para os rádios Tetra, o rádio ser full range, né, na faixa de UHF. Então ele pega de 380 a 475. Só para vocês lembrarem, pessoal, os rádios Tetra eles são divididos ali em 3 faixas, né? 380 a 430 e 400, né, a 470 ali, tá? Então o PT590 atende as 2 faixas, basta você trocar a antena, tá? Muito simples, muito prático. Para você que é integrador, você consegue atender ali empresas privadas e âmbito de aeroportos, que é na faixa de 400, pessoal. E tem também a versão em 800 MB, mas aí é um outro hardware, tá? Outro detalhe muito bom, pessoal, é a sensibilidade do rádio também foi aprimorada. Então, comparado ali com a linha antiga, eu tenho 2 dBm a mais ali de sensibilidade, ou seja, isso aí na prática deixa o rádio mais sensível. O que é mais sensível, pessoal? O ouvido do rádio é melhor, ou seja, logo a cobertura dele também é melhor, tá? Eu gosto até de esclarecer sempre esse ponto, né? No Tetra vocês sempre vão ver, né? Sensibilidade estática e sensibilidade dinâmica, pessoal. Então, para esclarecer, até para você tomar nota aí, toma nota aí, pessoal. Sensibilidade estática é quando o rádio está parado, pessoal. Sensibilidade dinâmica é quando o rádio está em movimento. Tá? Então, bastante simples aí. Bateria de longa duração, 2.000 mAh até 22 horas dentro do 5590. Com certeza você já está cansado de ouvir eu falar o 5590, né? 5% do tempo transmitindo, 5% do tempo recebendo, 90% do tempo em standby. Precisão do GPS única, pessoal. 1 metro de precisão. Isso aqui é praticamente rede celular, né? 1 metro de precisão é assim absurdo. Como que ele faz isso, pessoal? Basicamente, ele tem a capacidade de pegar outros sinais ali de GPS e aí ele consegue pegar o melhor sinal ali, fazer uma triangulação, pegar o melhor dos níveis de sinal para entregar uma precisão ainda maior. Segurança IP68, né? Inclusive eu já comentei ali que você pode carregar o rádio debaixo da água com o conector tipo C. Então, um rádio extremamente robusto aí, feito para durar, feito para operação ali. É, de fato, o rádio precisa ter muita durabilidade e robustez. Tá? Eu já adiantei, né? A porta tipo C carrega, programa. Você pode meter uma barrinha que atualiza firmware também. Alto-falante de 3 watts de potência, tá? Então, esse é outro item que chama muito atenção. Além do rádio ter uma ótima área de cobertura, né? Igual ou superior a muitos equipamentos ali, inclusive dos nossos, tá? O áudio do rádio é extremamente alto, pessoal. Inclusive, Zé, aconteceu a mesma coisa no Tetra. O pessoal reclamava: Júlio, o áudio tá baixo. A Hytera foi lá e colocou potência na série H, né? Legal. E aí o pessoal pediu para baixar. No Tetra, tivemos a mesma coisa, Zé. O pessoal reclamava, o áudio tá baixo. A Hytera foi lá, ouviu as queixas e soltou um rádio com 3 watts de potência no alto-falante do Tetra. Então, assim,
É impressionante a qualidade do áudio, tá? Isso que eu nem entrei nos itens aqui de supressão de microfonia, cancelamento de ruído com IA, tá? Em rádio Tetra, só a gente tem isso aqui. Além do alto-falante antimagnético, tá? Isso vai te proteger contra a limalha de ferro e manter a qualidade do áudio ali por muito mais tempo, tá? Pessoal, esse rádio tem duas versões, uma versão que a gente pode chamar de standard, né, ou versão básica, e uma versão avançada, tá? Qual que é a diferença? A parte de RF é exatamente igual, pessoal, o que vai mudar tá aqui no cantinho, tá? A versão avançada possui ali um opcional para car kit, possui Wi-Fi e comando de voz, pessoal. Tá? Então, o que mais chama atenção, com certeza, é o Wi-Fi e comando de voz. O Wi-Fi, basicamente, por enquanto, a única aplicação ali é a programação, né, do rádio, atualização de firmware, monitorar o nível de bateria ali remotamente através do MDM Pro. E o comando de voz, esse aqui é sensacional, né? Basicamente, a Hytera colocou uma Alexa ali, né? Abre aspas aí, entre parênteses, no rádio. Então, basicamente, se você não viu o vídeo ali, eu preciso soltar depois um vídeo, vamos ver o marketing coloca, ou talvez já até tenha, eu não vi, que basicamente você fala, olá, rádio, né? E o rádio responde e aí você fala para ele efetuar uma chamada, por exemplo. Então é bem legal o comando de voz. Para muita gente aí vai automatizar, vai facilitar, vai resolver problemas. Então é uma versão avançada, é impressionante desse rádio. Então vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Tem mais um vídeo aqui agora de mais um produto. Report command center. Report command center. Everything is okay. Everything is okay. Pessoal, tá aí, nossa linha ATEX, né? Aparece o DMR junto ali, até porque eles são bem similares, né? Principalmente na parte de segurança, funcionalidades, né? Então, só para lembrar, o DMR ele é azul, né? O Tetra é sempre vermelho, tá, pessoal? Isso é, é de homologação ali mundial, né? Então, segue a mesma estrutura, né? Basicamente ali o mesmo design ali do PT590, obviamente, né? Tem as suas particularidades também, principalmente a trava da bateria do Radiotex, né? Ela é muito mais complicada ali de remover, é uma trava de segurança muito maior ali para o usuário, né? Então, essa parte do rádio externo é extremamente bem similar ali ao PT590, né? Então vamos aos detalhes deles aqui, né, pessoal? Então, a potência de RF 1.8 classe 3, pessoal, tá? Então, a mesma coisa que o rádio tenta manter sempre o máximo de potência para visualizar a melhor performance sempre, né? Buscando sempre a melhor performance do produto. Se vocês jogarem no mercado, vocês vão ver que a maioria dos terminais é 1 watt de potência, tá? Então a Hytera inovou mais uma vez aí, tanto no DMR, né, a gente saiu de 1 watt para 2, e no Tetra a gente saiu de 1 watt para 1.8, tá? E a sensibilidade do rádio também foi aprimorada, tá? Ela também ganhou 2 dB ali de sensibilidade, então melhorou muito ali a parte de cobertura do rádio. Capacidade de bateria, pessoal, impressionantes 26 horas, tá? Então, a capacidade do rádio ali de operação, dificilmente você vai precisar de uma bateria reserva, tá? Para esse equipamento, a não ser que seja necessário por força de contrato, segurança do cliente, força do hábito, enfim. Mas que operacionalmente dificilmente alguém vai atingir 26 horas direto de trabalho ali, né? Dupla proteção contra limalha de ferro, né? Esse é o grande vilão, né? Em alguns mercados verticais, né? Principalmente, vou dar um exemplo, sei lá, de mineração, né?
Esse é um grande vilão aí nos terminais, seja DMR, seja Tetra, né? Vamos focar no Tetra aqui. Então, para você que já trabalha com Tetra em outros mercados, mineração é de fato ali um grande nicho ali e pode ocorrer problema com limalha de ferro. Então, a Hytera inovou também, acrescentando uma dupla proteção ali contra a limalha de ferro, tá? Então, é bem legal a proteção. Maior áudio do mercado, pessoal, tá? Então, no rádio Tetra Tex tem 2 watts de potência, tá? Tem uma qualidade do áudio assim absurda, muito legal a qualidade do volume, não só quando a gente fala em qualidade, pessoal, é a nitidez da voz, tá? E quando você aumenta o volume demais, às vezes você pode perder qualidade, e é justamente o que não acontece no nosso rádio, tá? Então é aí que você vê o trabalho do time de R&D da Hytera para desenvolver não só a qualidade, mas mantendo o volume, né? E melhorando, inclusive, o volume. Tá? Um outro detalhe, pessoal, que não está aqui no slide, obviamente o slide é só um resumo aqui das principais funcionalidades, é que a Hytera aumentou tanto a potência, sensibilidade do rádio, a potência do alto-falante e também melhorou a segurança do rádio, tá? Ou seja, o rádio é ainda melhor na parte de RF e ele é ainda mais seguro, tá? A localização também segue ali o PT590, aprimorado ali em até 1 metro, e toda a conectividade já embarcada, pessoal. Toda a conectividade já embarcada. Diferente do PT590, que eu tenho uma versão de entrada e uma versão avançada, no Rádio Atex ele já vem embarcado Wi-Fi, Bluetooth e NFC, pessoal. Então toda essa parte de conectividade já está embarcada no rádio, tá? Além da segurança ser a mesma ali do PT590, né? IP68, acessórios compatíveis. Olha isso aqui que legal. Para você que é integrador, isso aqui é maravilhoso, né? Os acessórios são compatíveis à Tex, né? Tanto da linha DMR como Tetra. Então, por exemplo, se você trabalha já com os nossos ATEX, Tetra e DMR, agora você pode pegar a bateria de um, colocar no outro, pegar o fone de um, colocar no outro. Você já não tem mais aquela divisão de acessórios DMR, ATEX, acessórios Tetra, ATEX. Então, os acessórios entre eles são compatíveis. Lembrando que tem que ser ATEX, tá, pessoal? Por favor. Não é fone de ouvido comum. Acessório ATEX DMR e acessório ATEX Tetra, tá? E o range de frequência segue a mesma linha também do 590. Ele é full range na faixa de UHF, o que facilita bastante. Ou seja, se você tem cliente na faixa 380 e na faixa 400, você não vai ter 2 hardwares, você vai ter somente um hardware. E aí basta você trocar a antena ali do produto. Legal? Vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Rapidamente, o PT580H Plus, pessoal. Esse rádio, 12 anos aí de mercado, né? A gente não sabe ali ao certo quando que ele vai sair de linha, porque o 590 entrou justamente para substituí-lo. A gente não tem ainda informação de quando ele vai entrar end of life, né? Quando é o fim da vida, né? Do produto. Por enquanto ali a gente não tem essa notícia, então segue sendo comercializado. Então deixar alguns highlights dele aqui, né? Potência de 3 watts também, tá? A sensibilidade vocês podem ver que é 2 dB menor, né? Que o do 590. Tá? Lembrando, pessoal, essa área tem 12 anos de mercado. Tá? Eu já rodei toda a América Latina. O que tem de rádio Tetra do 590 espalhado por aí não é brincadeira, tá? Então, de fato, é um tanque de guerra aí, tá? E algumas outras características, né? Precisão do GPS, segurança IP68. E aqui um detalhe, né, pessoal? Todos os rádios Tetra anteriores, né? Cada faixa de frequência era um hardware, né? Então a faixa 380 430 era um hardware, 405 a 475 era outro, e obviamente 800 também era um outro hardware, tá? E obviamente outras funcionalidades que algumas já estão embarcadas, outras são licença, tá? Então o rádio por enquanto segue sendo comercializado. Pessoal, fica só um adendo, uma dica aqui, tá? Toda vez que tiver dúvida se o rádio está sendo comercializado ou não, entre em contato com nossos distribuidores, entre em contato com o time da Hytera, tá? Justamente até para esclarecer, porque de repente você está vendo esse webinar alguns meses depois, um tempo depois, e pode ser que de repente ele saiu de linha ou aconteceu alguma coisa, tá bom? Vamos lá seguir para o próximo aqui, PTC 680, né? O nosso rádio multimodo Tetra. Lembrando que a gente tem o rádio multimodo DMR e o rádio multimodo Tetra. Pessoal, a foto eu uso a mesma, inclusive. O rádio fisicamente é exatamente o mesmo, inclusive, tá? Então, basicamente, a gente muda ali só o protocolo. Então, ali os highlights dele, basicamente, né?
a faixa de frequência, que é multibanda ali de UHF, P68, toda a parte de conectividade, né? Não teria nem como ser diferente, né? Além de ser Android, né? Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LTE, 3G, 2G, etc, né, pessoal? E os 3 watts de potência. Pessoal, o interessante, muita gente pergunta, né, Júlio, como é que eu vou vender um sistema só com rádio multimóvel, aplicação? É muito complicado você vender o sistema todo com o PTC 680, pessoal. Todos os projetos aqui que a gente participou, basicamente ele entra em posições estratégicas, em projetos estratégicos, né? Então, por exemplo, você imagina lá um sistema aqui hipotético, 5 sites, 500 rádios, algumas aplicações específicas. E aí, alguns rádios de alguns gestores ou de algumas pessoas-chave precisam desse rádio. Por quê? Por causa de alguma aplicação, muito provavelmente. Seja uma aplicação de Android ali que a empresa utiliza no dia a dia para trabalhar, para automatizar alguma coisa, seja pela necessidade, de repente, de colocar um chip de telefonia, usar o rádio como telefone celular, ou seja, como esse exemplo bacana, que inclusive a gente tem dois aqui no Brasil já, que é justamente uma rede Tetra, né, onde você tem alguns rádios Tetra, e alguns rádios multimodo. Por quê? Porque esse usuário precisa transitar tanto na rede Tetra, como na rede pública de celular, né, que é o 3G e 4G. E aí ele tem o HiTalk Pro embarcado também no rádio, ou seja, enquanto ele estiver dentro da área de cobertura de RF, ele pode sair usando a rede Tetra, e aí, vamos supor que ele viajou, se afastou, né? De repente pegou a estrada, foi para algum lugar, ele continua se comunicando com a rede Tetra, mas usando o HiTalk Pro, que faz uma interconexão com o sistema Tetra, pessoal, tá? Então, respondendo a pergunta de algumas pessoas que sempre vem essa dúvida, Júlio, como que eu vou colocar um monte de rádio PTC 680 no sistema? Não vai. Esse rádio vai entrar como solução, como parte do projeto que você vai entregar. Então, por exemplo, o projeto vai ser um monte de PT 590, alguns rádios ATEX e alguns PT 680, tá bom? Então, justamente pela aplicação e pelo número de funcionalidades que ele tem, ele vai ser uma solução bem diferente ali do seu projeto. Deixa eu ver se tem perguntas aqui, Zé. Tem bastante pergunta, pessoal. Gosta de treinamento inédito. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, PT 590 em áudio bateu o principal concorrente. Opa, boa, adorei esse feedback aqui, ó. Adoro feedback positivo. Vamos lá. Realmente terminal muito bom, creio que fomos os primeiros a usar. Está em uma planta em mina até hoje, nenhum problema. O diferencial é o áudio mesmo. Opa, mais um feedback bom aqui para nós, legal. Realmente terminal muito bom. Vamos ver aqui. O pessoal dando bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Isso aqui eu vou deixar para o final, vou ver as partes técnicas aqui. É interessante o PTC. Vou fazer um programa de teste em uma mina aqui utilizando Tetra LTE no privado. Excelente. Então, pessoal, então algumas pessoas já têm alguma experiência, né? Como viu alguns comentários aqui. Então, o PTC 680 entra de fato ali como um diferencial do seu projeto, pessoal. Então vamos seguir em frente aqui. Rádios móveis, né? É rádio móvel, na verdade, né? Então a Reitera tem somente um rádio móvel aqui, por enquanto. Então, no Tetra, pessoal, a potência de RF do rádio móvel é 10 watts de potência, tá? A sensibilidade que acompanha o PT580, né? O nosso rádio mais antigo não, o nosso primeiro rádio, né? Inclusive, né? A parte de sensibilidade, alto-falante de 4 watts, precisão de GPS. Esse é um diferencial, pessoal. Painel frontal com segurança IP67, tá? Então, a segurança do painel frontal é reforçada. Os 3 hardwares diferentes e as funcionalidades como DMO Gateway e DMO Repeater, pessoal. Vou explicar rapidinho. DMO Repeater, basicamente, o rádio vira um repetidor local ali para quando você está fora de área de cobertura, você gera uma cobertura ali para os rádios ao seu redor. E o DMO Gateway é quando o seu rádio móvel ainda está dentro da cobertura do sistema, porém você faz a ponte para alguns rádios que não estão dentro do alcance do sistema. Vamos supor, alguns rádios portáteis que obviamente não alcançam a área de cobertura do rádio móvel, né, em função de potência, ganho de antena e cobertura do sistema. E aí o rádio móvel ainda tem cobertura. Ele aciona essa função DMO Gateway, por exemplo, ele programa o botão P1 e o rádio vira uma ponte, né? Basicamente, ele pega uma comunicação ponto a ponto e reverte para duplex, ou seja, reverte para a rede, pessoal. Olha que bacana, tá? Então, essa é uma funcionalidade muito utilizada em vários sistemas Tetra. Legal? Vamos ver aqui. Vamos ver se tem perguntas aqui, ó. Quais as principais diferenças do PT 790X e do PT 890?
Ah, joia, tá. Na verdade são várias, tá? Então, se a gente comparar com a nossa série antiga, pô, eu vou começar pela principal, vamos lá. Parte de TX e RX, né? Como vocês viram, a parte de RF foi muito aprimorada, alto-falante mais potente, a proteção da limalha, a parte de conectividade, do Wi-Fi, do Bluetooth, do NFC, capacidade de bateria. Então, assim, tem muita coisa, pessoal, muita coisa, tá? A gente pode fazer futuramente algum documentozinho, soltar um FAQ, de repente, tá? Mas tem muita diferença, pessoal, muita diferença, tá? Então, vamos lá, vamos seguir em frente, tem mais assunto para vocês aqui. Então, um resumo aqui no nosso portfólio atual de Tetra, pessoal. Então, um rádio móvel MT-680, o PT580H Pulse, nosso rádio aí, 12 anos de mercado, mais do que consolidado, né? Por todo mundo aí. Eu vou falar da América Latina porque eu já rodei bastante aqui na América Latina, pessoal. Então, o feedback é extremamente positivo, tá? E dos nossos parceiros aqui no Brasil também, não precisa nem falar. Então, se você rodar por qualquer aeroporto aí, em qualquer lugar, você vai encontrar esse rádio aqui também. O PT590, que muita gente já está testando, muita gente já colocou em alguns clientes, esse aqui com certeza é o nosso futuro. O PT890X, que é o nosso rádio Tetra Atex, né, com muitos diferenciais, tá? Então, extremamente robusto e, sabe, a parte de cobertura e áudio chama muito a atenção, pessoal. Lembrando, pessoal, toda vez que vocês verem esse monte de diferencial, faz o teste. Que nem o nosso amigo que ele acabou de perguntar a diferença, né, do nosso rádio Atex Tetra de primeira linha e esse de segunda geração. São muitas diferenças, pessoal, muitas diferenças. Mas você fazendo um teste ali de laboratório de campo, você vai se surpreender de fato. E por último, o PT680, né, que é o nosso multimodo Tetra, que como eu falei, ele vai se encaixar como solução pontual em alguns projetos ou para algumas pessoas-chave que precisam de algumas funcionalidades que só esse terminal vai poder integrar, tá bom? Ó, legal, o comentário do Kata aqui, ó, apoiando a gente aqui, ó, respondendo a pergunta do nosso amigo ali, a diferença do nosso Atex de primeira geração e esse de segunda geração. Ó. Além da sensibilidade, bateria, autonomia, Wi-Fi. Rapaz, o cara colocou uma lista aqui. Então, assim, a diferença é muito grande, pessoal. É muito grande a diferença de primeira linha para segunda linha. Lembrando, pessoal, tem ali mais de 10 anos de desenvolvimento, tá? Então é mais do que natural que um rádio que venha 10 anos depois, praticamente, tenha muito mais diferenciais, né? Então, isso aí é mais do que natural. Vamos seguir em frente, que a gente só falou de terminais, né? Vamos falar de infraestrutura, né? Ou seja, os famosos sites ou repetidores, né? Que no Tetra a gente chama de carrier. Então vamos lá, pessoal. Hoje a Hytera conta ali com três produtos, né? Dois outdoor e um indoor. Então o primeiro que a gente vai falar aqui chama DOB, né? É um equipamento outdoor, obviamente, tá? Com uma ou duas carriers, pessoal. O que seria carrier, né? Basicamente é um nome comercial para repetidora, tá? Então fica mais fácil de vocês entenderem. Vamos lá. É, o que significa uma carrier, pessoal? Então, é uma frequência para quatro slots. Então, se eu tenho uma frequência para quatro slots, lembre-se que a primeira frequência ali do primeiro slot vai ser sempre o canal de controle. Então, uma carrier tem um canal de controle e três canais de voz. Ou seja, se você comprar ela com uma carrier só, você tem três canais de voz simultâneos. Se você comprar ela com duas carriers, ou seja, seriam duas caixinhas dessa aqui, pessoal, na torre. Então, ele teria o quê? 8 slots eliminando o primeiro canal, que seria o slot 1, que seria o canal de controle, você teria 7 canais de voz simultaneamente com dois equipamentos desse na torre. Então o equipamento conta ali com 20 watts de potência, IP65, obviamente, né, que é para ficar no tempo, né, pessoal? E dupla diversidade. O que significa dupla diversidade, pessoal? Ou seja, eu tenho uma antena que faz TX e RX e mais outra antena que faz só RX, pessoal. Lembrando, acrescentando uma antena, eu acrescento 3 dBi de ganho. Ou seja, para você que falou que 20 watts de potência é pouco, pessoal, acrescenta aí 20 acrescenta aí 3 dBi de ganho, e aí você me diz se a área de cobertura é pequena ou grande, tá? Faça o teste que você vai se surpreender. Um outro detalhe, pessoal, não pode esquecer que o Tetra, ele foi concebido para trabalhar em células, tá? Então são grande quantidade de rádios, né, ou de grupos de conversação, tá? Então o objetivo não é tanto a área de cobertura. Então, por favor, não comparem um equipamento desse outdoor, tá? Com um equipamento indoor em VHF, por exemplo. Então não tem nada a ver. É bem diferente, pessoal. Tá bom? Inclusive, a gente vai fazer treinamento e coisa prática com esse equipamento muito em breve. Não dá muito spoiler, não, que senão eu vou entregar tudo já. O próximo equipamento, pessoal, é o Tetra IBS, tá? Ele também é outdoor, tá? Ele já é um pouquinho diferente. Ele suporta de uma a 4 carriers, né, nessa estação aqui,
40 watts de potência, IP67, tripla diversidade, ou seja, você acrescenta mais duas antenas só para RX. Ou seja, você já sabe que esse cara aqui é um outdoor extremamente potente. Extremamente potente. E por último, o nosso equipamento indoor, né? Que obviamente vai de 1 a 12 carriers, ou seja, se cada rack desse aqui comporta 4, né, pessoal? Ou seja, cada azulzinho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá? São uma carrier, ou seja, eu tenho que ter 3 racks desse aqui para ter as 12 carriers, né? E tem sistema de 25 até 50 watts de potência, também com tripla diversidade. E, obviamente, a parte de RF também é extremamente robusta, pessoal, tá? Justamente por se tratar de um equipamento indoor. Então, são aplicações bem diferentes. Legal. Vamos seguir em frente aqui, vamos ver algumas particularidades desses produtos, pessoal. Então vamos começar primeiro. Eu vou falar aqui do Tetra Smart, pessoal, tá? O que seria esse Tetra Smart, pessoal? Vamos para o desenho de rede, cara. Desenho de rede, eu adoro desenho de redes, que explica, pessoal, assim, facilmente com uma foto, a galera já vai entender. Vamos lá. Pessoal, esse sistema ele conta com uma grande facilidade. Você não precisa de servidor. Então você está vendo que você tem um, dois, três, quatro, cinco sites. Ou seja, essa é a capacidade máxima de sites que ele comporta para essa solução Smart. Ou seja, sistemas até 5 sites, pessoal, eu não tenho nenhum tipo de servidor, que é justamente a parte mais complexa e, obviamente, a parte mais cara do sistema. Então eu não tenho, tá? Então, basicamente, as estações de rádio base se interligam, eles se comunicam somente através de rede. E aí, pessoal, através de rede, o que você vai ter de diferencial? O NMS, que basicamente é o software de gestão, que vai ser a nossa plataforma web, onde você vai configurar, adicionar rádios, grupos, etc. O Smart One, que é o nosso software de despacho, que todos vocês já sabem, né? E o MPRS, que é um software dedicado à gravação, pessoal, tá? Somente à gravação. Além disso, também tem possibilidade de gateway para você sair com linha PSTN ou SIP. Legal? Vamos a outros diferenciais aqui, né? O equipamento é leve, tá? Ele pesa menos de 10 quilos, tá? Então, é bem fácil de subir na torre. De repente, o pessoal tiver bem disposto no dia, consegue subir até sem rondana, mas pelo amor de Deus, sobe com rondana, respeita as regras de segurança, as NRs ali. Até duas carriers, o que seriam duas carriers? Serão dois equipamentos desse na torre, pessoal, tá? Máximo de 10 unidades, o que serão essas 10 unidades? Se você tem 5 sites e o máximo duas carriers por site, logo você suporta 10 unidades, ou seja, 10 caixas dessa daqui. E a Hytera recomenda que seja um sistema para até 1.000 usuários, pessoal. Tá? Até 1.000 usuários para um sistema como esse daqui. E, obviamente, suporta dupla diversidade, pessoal. Essa dupla diversidade tem até pergunta no chat às vezes, né? Se é licença, como que faz? Pessoal, já está instalado, já está habilitado, é só você simplesmente conectar a antena, né? Então, pessoal, lembrando que a instalação de equipamento outdoor, ela é extremamente mais simples, mais rápida, mais fácil. O custo de investimento, né, que a gente chama ali de CAPEX, é infinitamente menor. A parte de transporte, tempo, mão de obra. Então, enfim, as vantagens do equipamento outdoor são muito grandes em relação ao site ali convencional. Deixa eu ver um comentário aqui no chat bem legal, ó. Acho que fizeram uma pergunta aqui sobre a potência da IBS. Não, a IBS carrier terá 10 watts de potência? Quando, né? Daí o Zé colocou a resposta muito boa aqui, ó. Com uma carrier 40 watts, duas carriers 20 watts, quatro carriers 10 watts, pessoal. Tá? Então, pro Tetra IBS, quanto mais carriers você tem, você vai diminuindo a potência. Então, ali, 1 watt, perdão, 1 watt não, uma carrier 40, duas carriers 20, quatro carriers 10 watts de potência. Tá bom? Vamos ver aqui perguntas e comentários. Ah, quando teremos gerenciamento distribuído entre as herbes da Hytera? Bem, o Tetra Smart é um deles, tá? A gente não tem servidor aqui, ou seja, a arquitetura é distribuída nesse sistema aqui, ó. Vamos ver. A diferença de preço entre DOB e IBS é tão grande para justificar os dois produtos, já que a IBS é possível utilizar uma ou duas carriers também? Ótima pergunta, hein? Ótimo comentário. Vamos lá. São aplicações diferentes. Vamos lá. Primeiro, o Tetra, quando a gente fala nessa solução Smart, você tem a limitação ali de até 5 sites, duas carriers, né? Ou seja, menos canais de voz ali simultaneamente. Então você tem uma capacidade, entre aspas, limitada, tá, pessoal?
Quando a gente fala no Tetra IBS, você viu que você pode chegar até 4 carriers só em uma caixa, né? Ou seja, só em um hardware, sendo que eu posso colocar mais um hardware do lado, né? Ou seja, você teria ali 8 carriers, pessoal. 8 carriers são 8 vezes 4, são 32 slots. Ou seja, você basicamente teria ali um site indoor em cima da torre. Ou seja, é uma capacidade absurda, né? De grupos de comunicação. Tá? Então, respondendo a pergunta, sim, a gente tem perfis de clientes que vão utilizar o Tetra IBS e vão usar a Adobe também. Pessoal, mais um comentário, até pegando o gancho da pergunta aqui. O Tetra, o Smart aqui, o Adobe que eu estou mostrando para vocês, é o ideal, inclusive, para vocês começarem a trabalhar com Tetra. Tá? Para quem nunca trabalhou, para quem não tem experiência, quer ter um primeiro contato, tá? Entre em contato para a gente ver um kit demo, para a gente ver uma coisa bacana para vocês aí, para começar a trabalhar. Obviamente você não vai querer começar a trabalhar com aquele DIB-R5 com 12 carriers, né? 4 hacks, evidente, pessoal. Então, até para complementar essa parte mais comercial, o ideal é que você comece ali na Adobe, legal? Então, vamos seguir em frente aqui, pessoal. Vamos comentar mais aqui do Tetra IBS, né? O Zé já comentou as partes de potência, né? Pessoal, quando a gente coloca ali potência de 40 watts, é até 40 watts, tá? Para uma carrier. E aí, conforme você vai adicionando as carriers, né? Que inclusive é licença, tá, pessoal? Já vem tudo embarcado. Na verdade, você compra e pede, ó, eu quero com uma, com duas, com três, com 4 carriers, e basta você ir adicionando por licença. Essa é uma outra grande vantagem do equipamento outdoor com o equipamento indoor. No equipamento indoor, se você precisar aumentar a capacidade de canais, obviamente que você vai ter que despender ali, obviamente, do hardware, né? E muitas vezes a parte de RF, né? Combinador, multiacoplador e até duplexador, se for o caso. No equipamento outdoor, isso não é necessário, é só subir uma licença, pessoal. Então é muito mais simples, né? Ou seja, é o famoso tempo é dinheiro, né? E os técnicos ali agradecem, tá? Muito mais prático. Então, o equipamento ali suporta ali de 1 a 4 carriers em um equipamento só, tá? Máximo de 8, pessoal. Quando fala máximo de 8, são 2 unidades, ou seja, são 2 caixas dessa aqui instaladas na torre, tá? E o Tetra IBS também, outro diferencial vai ser o quê? A tripla diversidade. Na Adobe a gente oferece dupla diversidade, na tripla, no Tetra IBS eu ofereço tripla diversidade, ou seja, eu tenho uma antena para TX-RX e mais 2 antenas ali que vão fazer a parte do RX, ou seja, uma cobertura ainda maior. Vamos lá, aplicações, pessoal. Bem, eu não comentei aqui da DIB aqui indoor, pessoal, que vai até 12 carries, porque basicamente segue a mesma linha aqui, tá? Então é um equipamento ali muito mais potente para hack, né? Então, mas a ideia aqui é a mesma. Então a gente entende que o futuro nosso aqui vai ser outdoor, pessoal. Vamos ver aqui aplicações, rapidamente. Smart One V4, né? Então, basicamente, a nova interface, a gente já tinha anunciado ali no portfólio DMR, no último webinar. É a mesmo software de despacho, pessoal, tá? Tá de cara nova, totalmente repaginado, tá? Interface muito mais clean e, obviamente, não podia deixar de ser diferente. Muito mais poderoso, pessoal. Tá? Como eu já adiantei no último webinar, além de fazer todos os links, né, entre redes, ele também suporta a integração de POC, Bodycam e o mundo de rádio, né? E aqui eu estou dando destaque para o Tetra, justamente porque a gente já tem sistema instalado Tetra com POC, pessoal. Ou seja, alguns usuários usam POC, alguns usuários usam Tetra e alguns usuários usam rádio multimodo, que é justamente para ele transitar nos dois mundos, tá? Então, o nosso software de despacho aqui e integrações vai ser sim o Smart One, tá? Lembrando que você pode integrar o Tetra com o sistema convencional, com o Dementor 3, com POC, com LTE, com linha telefônica e etc, tá? Além da parte de integração que agora é um software só, tanto para POC como para Bodycam. Nosso MPRS, um software dedicado para gravação, pessoal. E aí, muitos vão perguntar, Júlio, qual que é a diferença? O Smart One também grava a voz? Excelente pergunta, né? A pergunta de mim para mim mesmo. Vamos lá. Pessoal, no Smart One, a conversação ela é dada a partir da onde? Da estação rádio base, ou seja, eu pego a comunicação da repetidora. No MPRS é um pouco diferente. Eu pego a comunicação vindo do canal de controle, do servidor, ou seja, ele vai pegar absolutamente todas as conversas. Ou seja, tudo que passar pelo servidor, pelo canal ali, ele vai ser detectado. Exemplo, vamos supor que você tem uma chamada privada para um despachador, tá? Então talvez isso não vai passar pelo Smart One.
Mas, se você tiver o gravador, isso vai passar pelo gravador também. Além, pessoal, o gravador ser interface web, ter outras ferramentas, né? Ou seja, ele grava voz, grava vídeo, grava foto, grava mensagem. Ferramenta baseada em um web, ou seja, muito mais simples. Só você digitar o seu HTTPS, dois pontos lá, login para cada um individual. Você pode criar vários tipos de login, vários tipos de perfis. Alguns só para reproduzir áudio, outros podem baixar. Você pode colocar, armazenar isso, de repente, direcionar os áudios salvos para uma nuvem, suporta criptografia, enfim, é um gravador muito mais completo do que o Smart One, pessoal, tá? Então não tem nem comparação. Até porque o objetivo do Smart One é fazer integrações, obviamente, o software de despacho, tá? E do MPRS é um software dedicado para gravação, tá? Eu não comentei, mas além disso, ele também fornece dados e estatísticas, tá? Com base nos relatórios, nas gravações que você vai fazendo ali. Bom, deixa eu voltar pro chat aqui, ó, que voltou. Tem bastante comentário aqui, ó. O Zé até mandou aqui, ó. Possuímos arquitetura centralizada e distribuída pro Tetra. Boa, Zé. Vamos ver. Mais de. Opa, subiu mais uma mensagem que eu perdi isso aqui. Mais de 4 carries um site só se tiver TEDs, porém muito difícil encontrar. Esse, pessoal, TEDs é uma tecnologia de transmissão de dados, mas isso aqui já nasceu meio morto, né? Porque quando surgiu o TEDs, a tecnologia ficou pronta, surgiu o LTE, tá? Então, eu conheço pouquíssimas redes que tem isso aqui, então já não é muito utilizado, né? Então, o ideal é já partir para Tetra com LTE, pessoal, tá bom? Vamos lá, vamos seguir em frente. Mais aplicações aqui, pessoal. Drive Test. Essa é uma ferramenta que eu gosto bastante. Pô, Zé, ativar a nossa licença do Drive Test aqui, hein? Rapaz, tô doido pra mexer nesse software aqui, misericórdia. Pessoal, eu já tive a oportunidade de mexer nesse software em alguns parceiros, tá? Inclusive, eu preciso ativar o meu aqui. Agora voltando da China, essa é uma das minhas missões. Preciso ativar esse software aqui no escritório. O que é esse Drive Test, pessoal? Basicamente, é um software que você conecta ali um rádio móvel como gateway, ou um rádio portátil, por exemplo, e aí ele vai coletar, pessoal, várias informações da rede. Por exemplo, parâmetros de RF, nível de sinal, nível de intensidade de recepção, nível de GPS, vai verificar células vizinhas, né, dos sites vizinhos, vai fazer análise, vai emitir relatório, você vai ver mapa com intensidade de sinal, enfim, tem muita funcionalidade. Você pode exportar os dados, você pode ver mapinha na tela onde está localização, nível de sinal, dia, data e hora. Você exporta mapa. Então, sim, pessoal, é uma baita ferramenta, tá, de campo para você fazer um survey isso aqui. Ou até mesmo fazer um pós-venda, né? Vamos supor que aconteceu alguma coisa, algum problema, interferência de alguma coisa, você também pode usar isso a campo, tanto para fazer o survey como fazer um pós-venda. Então, uma ferramenta aí muito legal, muito bacana. Esse aqui é uma das minhas missões. Preciso colocar esse negócio para rodar, para brincar, fazer o webinar aqui. Com certeza vocês vão gostar muito dessa ferramenta aqui. Próximo item, pessoal, o ICC, Centro de Comando Integrado, tá? Essa é uma ferramenta ali que também a gente entende que isso aqui é o futuro, pessoal, tá? Então, o ICC, ele tem ali três ferramentas embarcadas, pessoal. Um que a gente chama ali de software de análise de atendimentos, né? Ou entrada, ou chamados, né? O próprio software de despacho, tá? E a parte que eu acho que é a mais interessante, tá? Que é a parte de análise de incidentes. Então você basicamente você vai ter três telas aqui, onde é um despachador onde ele dá entrada, né, na ocorrência, né? Seja por linha telefônica, seja por alarme, seja por uma chamada de rádio, assim sucessivamente. Automaticamente vai preenchendo os dados, né? Ou vulgo OS, né? Para onde que vai, quem que vai atender, se é SAMU, se é guarda, se é defesa civil, se é trânsito, né? Enfim, vai coletando todas as informações. Automaticamente você já pode endereçar isso para alguém, ou seja, quem que vai ser o responsável, quem que está mais próximo do local do incidente ali. E aí, num segundo momento, que pode ser ou não o mesmo usuário, né, ele pode usar o software de despacho, né, ele também tem um software de despacho ali embarcado, pode utilizar o software de despacho para entrar em contato, de repente, com o usuário, com o rádio móvel, ou com alguém que estiver mais próximo do evento, né? Inclusive, no mapa aqui, né, eu não tenho a foto aqui, eu preciso atualizar essa foto, você também pode conectar a câmeras. Então, imagina, você pega uma partição pública, eu vou dar um exemplo nosso do dia a dia, né? Guarda, SAMU, trânsito, etc., onde você tem acesso a todas essas câmeras e você puxa essas
todas essas imagens, né, para ter acesso também dentro do ICC. Ou seja, você integra todas as câmeras do sistema. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma guarda e um SAMU. E, obviamente, às vezes eles não estão integrados. Só que se você tiver acesso ao servidor de câmeras, você puxa todas essas informações e disponibiliza para um despachador único ter acesso às duas, né? Ou seja, olha que interessante. E por último, que eu acho que aqui que é a cereja do bolo, né? É a parte de análise estatísticas, pessoal. Então imagina o quanto vale para um gestor público ali, né? Saber, vamos puxar ali, sei lá, para o SAMU. Qual a avenida aí na sua cidade que mais tem acidente de moto? Qual é a região que mais tem acidente de carro? Ou qual é a região que menos tem esse tipo de acidente, né? Ou seja, para você conseguir direcionar a força-tarefa ali adequadamente com dados e estatísticas, tá? Fugindo aqui para a guarda, né? Qual a região mais violenta? Qual a região que tem mais assalto, mais furto? E assim sucessivamente. Isso vai facilitar muito ali a vida do usuário, né, pessoal? Então, o gestor público vai tomar ações, né? Com base em dados estatísticos, pessoal. Então, a gente entende ali que o ICC também é o futuro, tá? E para quem perguntou, pessoal, a gente já tem ICC instalado no Brasil, tá? A gente já tem esse software rodando. Então, muito em breve vamos fazer treinamento só dele, né? E trazer mercados verticais para que vocês tenham ali acesso, né? Ideias e queiram implantar o ICC em outros sistemas, porque a gente sabe que tem muito parceiro que atende guarda, SAMU, trânsito, defesa civil, bombeiro e etc. E por último aqui, pessoal, na parte de aplicações não podia ser diferente, né? Para você que está tendo o primeiro contato com o Tetra, pessoal, a gente tem um CPS, que é esse mais antigo, entre aspas, mais tradicional. A gente tem um MDM também, que programa os rádios mais novos. Tem ferramenta OTAP também, diferente do DMR. Isso aqui é uma ferramenta OTAP que possibilita alguns recursos a mais. Temos um software chamado KMA, onde você gera algumas criptografias, tá? Gera chave K, SCK, end-to-end e outras chaves, tá? Inclusive é motivo até para fazer um treinamento só disso, tá? E obviamente pacote de atualização, ou seja, o pacote de firmware de atualização, que no Tetra é um pouquinho diferente, pessoal. O software não tem o pacote dentro, tá? Então ele tem só o software, aí você tem que inserir o pacote do firmware. Além disso, você pode subir pacote de idiomas, você pode resetar o rádio no kit de atualização de firmware, você pode só pagar os dados, não resetar o firmware, ou seja, é uma ferramenta que possibilita um pouco mais de operações diferente do DMR com o qual vocês estão acostumados, pessoal. Deixa eu ver se eu tenho aqui perguntas. Vamos ver, o Zé já respondeu aqui, ó. Joia. Temos datasheet completo de soluções de despacho de software apresentadas aqui, ó. O Zé já. Pessoal, no chat ali, o Zé já deu ali um link ali com todas essas informações ali. Deixa eu ver aqui, ó. Júlio Zé, tem o Smart One, né, no V3. Consigo atualizar para V4 com a mesma licença da máquina instalada? Oh, meu Deus do céu, esse era o meu sonho, viu? Mas infelizmente não. Meu amigo, deixa eu te responder o porquê, tá? Primeiramente, como você viu, a cara do software é outra, a arquitetura do software é outra, o banco de dados é outro, e inclusive o sistema operacional é outro. Ele roda em Linux, meu amigo, tá? Então o outro é Windows, esse é Linux. Então, assim, infelizmente não tem nada a ver. A única coisa que é a mesma é o nome da solução. De resto, é tudo novo, tudo diferente, tá? Então, infelizmente, não consigo subir de V3 para V4, tá bom? Deixa eu ver mais perguntas aqui, ó. Bom dia. Gostaria de saber como é o plano de frequência em cada site. Exemplo, site composto com 4 repetidores, 4 carriers, né? Qual a diversidade? Vamos lá, eu não entendi qual a diversidade, mas vamos responder o plano de frequência. Pessoal, no Tetra, como uma frequência equivale a 4 slots, tá? A gente tem uma economia de frequências ali, tá, pessoal? Diferente, talvez, da interpretação do amigo aqui. Então, por exemplo, vamos supor que você coloca 2 carriers da Adobe ali. Na verdade, você só tem 2 frequências e você tem 8, né, slots à sua disposição, sendo um canal de controle e 7 canais de voz. Se você for fazer isso, vamos supor, para um XPT, você precisaria ter o quê? Um equivalente 4 repetidores para ter os 8 slots, ou seja, você precisaria ter 4 frequências, tá? E no Tetra, pelo fato dele trabalhar em células, pessoal, a gente faz muito o reuso de frequências. Vou dar um exemplo rápido. Site 1, frequência 1 e 2. Site 2, frequência 3 e 4. Site 3, eu volto de novo com frequência 1 e 2, pessoal. Então a gente usa muito reuso de frequência em sistema troncalizado, tá bom?
Vamos lá. Bytes tem um moderno, ágil, grande futuro. Agora precisam. Opa, subiu aqui. Agora precisam trabalhar mais esse mercado. Com certeza, esse é um dos nossos objetivos. Justamente para isso que a gente está focando já esse webinar. Então, legal? Vamos ver. No Tetra temos a sustentabilidade do espectro de RF. Exatamente. Muito bom comentário. Legal? Vamos ver, pessoal. Estamos chegando aqui próximo do fim desse webinar inédito mais uma vez para vocês. Mas calma, que dessa vez a gente preparou uma coisinha um pouquinho diferente para vocês, pessoal. Normalmente vocês já estão esperando beijos e abraços, né? Na próxima terça-feira, pessoal, nós vamos fazer um webinar urgente, especial, edição extra. Vamos lá. Na próxima terça, a gente vai fazer um webinar, pessoal, muito voltado para o nosso novo firmware V3 do DMR, tá? Da série H. Por quê? O novo firmware V3, pessoal, traz mais muitas novidades. Algumas vocês estavam esperando há muito tempo, tá? Então a gente decidiu fazer ali um webinar exclusivo só para falar sobre essas novas funcionalidades, que vale super a pena. Muitos de vocês, quando souberem dessas novidades, vão sair correndo para atualizar a rádio, tá? Então, eu recomendo aí que vocês fiquem antenados. Zé, consegue colocar o link do próximo webinar lá no chat para a galera? Faz esse favor, Zé, tá? Então, pessoal, próxima terça-feira, das 9 às 10. Ó, o Zé já acabou de colar o link, pessoal, tá no chat. Das 9 às 10, webinar exclusivo para falar sobre essa nova atualização de firmware que vai mudar muito, vai trazer muitas coisas novas para vocês no rádio da série H, pessoal. Tá bom? Então fica aí o spoiler super adiantado, até porque, como o evento é na próxima terça, a gente já resolveu anunciar hoje, durante esse webinar, para dar tempo para vocês se programarem, se inscreverem e não perderem essas novidades, porque vai ser muito legal. Tá bom? Pessoal, do mais. Eu vou agradecendo mais uma vez essa baita audiência que vocês dão para nós aqui. Sem vocês, sem essas perguntas, ia ser muito chato só falar com o Zé e com o Cata aqui respondendo perguntas sozinho, ia ser muito ruim. Então, agradecer mais uma vez a presença do Zé, do Cata, do nosso time do comercial, do nosso time de marketing, dos distribuidores que estão sempre online aqui também ajudando a gente. Um abraço para todos vocês ali. Espero que vocês tenham gostado desse webinar mais comercial, mais dedicado ali a produtos. A gente vai fazer mais treinamento de Tetra, tá bom, pessoal? Corre lá no Wings University. Se você não tem fundamentos de Tetra, vai lá no Wings University. Tem fundamentos de Tetra lá, tem programação de Tetra lá também, vai ajudar vocês bastante, tá? E outras dúvidas, pessoal, entre em contato com os distribuidores, entre em contato com o time da Hytera, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês a guiá-los pela essa jornada nova aí do mundo de Tetra, tá bom? Eu vou me despedindo por aqui, pessoal. Aquele forte abraço. E se vocês tiverem mais perguntas, a gente vai ficar na sala para responder, né, Zé? Vamos lá. Vamos ver se tem perguntas aqui. Legal assim, né, Zé? O Webinar Net ainda traz spoiler do próximo aqui. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Joia. Ó, o link do chat. O link do próximo webinar tá no chat, pessoal. Eu vou, inclusive, recolar o link do Zé aqui, ó. Depois. Vou ler as perguntas, depois eu recolo aqui, ó. Muito obrigado, informações, show, valeu, um abraço. Obrigado, Júlio, parabéns à Reitera mais uma vez pelo lindo trabalho, valeu, seu Danilo, forte abraço. Equipe DRM, forte abraço, abraço, meus queridos. Dona Carol da Stock, parabéns, Júlio e equipe Reitera, a gente que agradece o carinho, o prestígio e a audiência. Muito obrigado, parabéns ao time Reitera, valeu, gente, muito obrigado. Dona Odete, abraço a todos, valeu, obrigado. Seu Artioli, um abraço, parabéns. É, Vamos lá. Júlio, pergunta boa, Zé. Júlio, qual licença consigo criptografar no modo DMO no PT 1590 para que um terminal com o mesmo ficheiro de programação, porém sem a licença, não consiga escutar DMO? Ah, rapaz, esse aqui a gente precisa pegar a máscara de programação, tá? Não é tão simples assim. Obviamente tem que ter a licença, a criptografia, depende qual criptografia você está falando também. Nós estamos falando o quê? De chave K, end-to-end, então tem vários tipos aqui, tá? Então esse é um assunto que é melhor de tratar por e-mail, WhatsApp, enfim. E obviamente você vai ter que mandar a máscara pra gente com mais detalhes, tá bom? Seu Luiz Stock, valeu, um abraço. Seu Jedson aqui, obrigado, Júlio, parabéns, até a próxima. Um abraço para o nosso amigo Eduardo Falaz, valeu, um abraço, seu Eduardo Falaz, grande amigo. Vamos mais perguntas aqui. Parabéns, Júlio e equipe todos.
Seu Lourenço. Parabéns ao time Raitera. Vamos ver mais perguntas aqui, ó. Ah, pergunta boa aqui, ó. Obrigado pelo envio do link do Drive. Ah, mas não achei o datasheet do MPRS. Ah, Zé, ele quer o datasheet do MPRS. Pessoal, a gente vai atualizar o link da nossa pasta lá do Drive com o material de Tetra, tá? Lá vocês vão encontrar o que? CPS, firmware, tem alguns catálogos, mas a gente vai abastecer um pouquinho mais no sentido de colocar mais informações tanto do Smart One como do MPRS e os catálogos dos produtos mais atualizados do Tetra, tá? Então fica essa lição de casa para nós aqui, tá bom? Seu Alexandre Coelho, um abraço, valeu, meu querido, pela audiência de sempre. Pergunta boa aqui, ó, Zé. Esse webinar será disponibilizado no YouTube? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né, pessoal? Sempre, com certeza. Então vai estar lá no YouTube, a gente disponibiliza o material. No mesmo e-mail que você se inscreveu, você vai receber o material lá também. E se não encontrar o material, não recebeu por e-mail, vai lá no site da Raitera, que também está à disposição numa pasta lá de webinars e você consegue baixar o material e consegue ver o vídeo por lá também, tá bom? Júlio, valeu pelo conteúdo. Pessoal, tem gente perguntando, eu vou colar o link do próximo webinar de novo aqui, pessoal, que é para a próxima terça. Exclusivo, exclusivo. Ok, ok, Zé. Firmware V3 do DMR vai mudar muita coisa para vocês, pessoal. Colei de novo o link aqui para vocês não se esquecerem de se inscrever, que esse webinar vai ser muito legal. Divisor de águas, é. Ouso dizer que é divisor de águas, é. Porque tem funcionalidade ali que tem gente pedindo desde o lançamento da série H. E nós vamos entregar. E pessoal, eu já vou adiantar mais. Ô, Zé, eu tô dando muito spoiler. A gente já testou várias dessas funcionalidades e tem algumas que vocês vão cair o queixo, gente. A gente testou aqui já as funcionalidades, até para soltar com mais segurança para vocês. E a sensação é aquele, oh meu Deus do céu. Para quem é time técnico vai ficar doido. E para o comercial vai ter solução ainda mais robusta e mais qualidade ainda para entregar para os seus clientes. Tá bom? Pessoal, eu vou me despedir por aqui. A gente já respondeu todas as perguntas, todos os comentários que a gente encontrou por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, pela participação de todos vocês que ficaram aqui até agora. Valeu, pessoal. Forte abraço e vejo vocês na próxima terça. Até lá.